algumas coisas sobre paternidade responsável. Para Paulo, a paternidade responsável é você atuar como educador. Porque ele diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam de mim. É como se ele estivesse dizendo para os seus filhos espirituais, mas filhos do mesmo jeito: vocês aprenderam de mim, eu ensinei vocês. É claro, você vai perguntar: o que Paulo ensinou? Paulo nos ensinou a ler a Bíblia? Paulo nos ensinou sobre o Evangelho? Sim. Paulo nos ensinou a orar? Sim. Paulo nos ensinou sobre o conceito da igreja? Sim. Paulo nos ensinou sobre o conceito de reino de Deus? Sim. Paulo nos ensinou sobre as coisas espirituais? Sim. Paulo nos ensinou sobre a eternidade? Sim. Mas o grande equívoco que a gente pode correr é achar que o único conteúdo que Paulo ensinou era a Bíblia, no sentido espiritual, e o conceito da salvação. Então eu convido você a ler as cartas de Paulo. E você vai perceber todas as cartas de Paulo como um tipo de ensinamento dele para os seus filhos, cujo ensinamento é muito mais voltado à prática de vida, influenciada pelo Evangelho, do que simplesmente uma vida do além. Por exemplo, só para pegar a carta, uma das cartas dele, a carta aos Coríntios. Paulo ensina os cristãos, os seus filhos, a como fazer negócio. Como é que o homem deve fazer negócio? Você sabia? Em 1 Coríntios 6, dois irmãos da igreja tinham feito uma venda. Um comprou, o outro vendeu. Como não tinha busca-pé, os dois se sentaram e vende ou compra, etc. Né? Não havia sites de busca de venda. Acontece que um comprou e não pagou, e o outro ficou com as mãos vazias. E isso foi parar lá no tribunal das pequenas causas. E aí Paulo senta, ensina como é que você deve fazer negócio. Se você vendeu, se você disse que comprou e vai pagar, tem que pagar. O homem paga, o homem não fica devendo. Se você lançar um capítulo, o 7, você vai ver lá que havia várias mulheres na igreja cujo marido não eram cristãos. E a gente pergunta: o que a gente faz quando o marido não é cristão? Paulo ensina o que fazer. Eu não vou contar para você. Leia a Bíblia. 1 Coríntios 7. Ele finalmente, lá no final do livro, ele fala que para não depender financeiramente das igrejas, ele resolveu fazer o quê? Trabalhar construindo tenda, que era aquilo que ele sabia fazer. E aí dá uma grande lição, dizendo: não fique dependendo da boa vontade, da esmola de ninguém na vida. Aprenda a fazer uma coisa, faça isso e ganhe dinheiro seu com isso. Não seja humilhado dependendo do favor dos outros. Uma grande lição de vida. Agora, não é só nessa carta. Quando você olha a primeira e a segunda carta de Timóteo, outro filho de Paulo, ele diz assim: Timóteo, aprenda, você é jovenzinho ainda, aprenda como se relacionar com moças, como tratar as moças, como tratar as senhoras, como tratar os idosos. Aprenda. Você precisa saber se relacionar com essas pessoas que estão na igreja. 1 e 2 Timóteo, ele fala também como deve ser o amor do marido pela esposa. Como é que os filhos devem se relacionar com os pais e os pais com os filhos. Ele fala também da importância da hospitalidade, a importância da solidariedade, a importância do respeito às autoridades do país. Dizendo: olhe pelas autoridades, não fique só fazendo black bloc, mas também faça o seu papel. Vai quebrar a coisa dos outros, não só em nome do protesto gratuito, mas também faça o seu papel. Não adianta criticar as autoridades sem você fazer a sua lição de casa. Agora, quem é que ensinou esses valores? Paulo, homem, pai. Quem é que ensina esses valores aos filhos? É o pai. Por quê?
Porque o comportamento, a atitude dele mostra como é que o homem deve tratar a mulher, como é que ele deve criar os filhos, como é que ele deve assumir sua responsabilidade de cidadão. Esse é o papel do homem. Então ensinar os filhos não é uma tarefa exclusiva da mãe, mas é principalmente do pai nessas questões morais e de boa convivência. É o pai que ensina. Porque uma coisa é óbvia, e aí você vai concordar comigo, que os nossos filhos não aprendem tanto por aquilo que a gente fala. Chega uma hora que os filhos não escutam muito mais discurso. Ele aprende o nosso comportamento. Então aprenda uma coisa: o seu filho vai imitar você no seu comportamento. Ele é a sua cópia do seu comportamento. Então eles não vão repetir nossas palavras, eles vão copiar nossos exemplos. Então que tipo de pai é você? Teu filho está te copiando, ele está te imitando, ele está te seguindo. Ele não vai copiar seu discurso, ele vai viver do jeito que você vive. Ele vai tratar as mulheres do jeito que você trata a sua mulher. Ele vai tratar pessoas do jeito que você, pai, trata os outros dentro de casa. E assim. A segunda marca para Paulo é que a paternidade responsável não é só educar, pelo exemplo, mas é agir como provedor. Ele diz assim: tudo que vocês receberam de mim, eu dei para vocês o que vocês precisavam ter. Eu fui o provedor de vocês. Então eu estava dizendo que no lar contemporâneo, a mulher muitas vezes hoje sustenta todo mundo, que é uma inversão. A mulher sustenta a família inteira e o marido cuida da família, cuida da casa. Mas é importante entender uma coisa da psique masculina, do psiquismo masculino. Quando o pai não é provedor, quando o pai não oferece, não dá, isso afeta seriamente. Que digam os homens que já ficaram desempregados. Isso é a maior angústia, uma das maiores angústias do homem é ficar desempregado, sabe por quê? Ele não consegue prover para a família, ele não consegue sustentar a família. Isso é horrível, isso causa um distúrbio interno. Então é preciso que o homem não delegue a responsabilidade de provedor dos filhos, que ele entenda que é provedor. Agora, não é só provedor de dar dinheiro, de dar o plano de saúde, de dar moradia, de pagar a escola. Eu falo de outros tipos de provisão. Por exemplo, a provisão do afeto, a provisão da segurança. E eu quero entrar num campo importantíssimo agora, do homem como provedor do afeto e provedor da segurança. Você sabe que em determinado período da infância, os pais são os nossos principais heróis. Estou falando pai, homem. Os nossos principais heróis. Porque eles são vistos como fortes, destemidos, corajosos, capazes de fazer qualquer coisa para nos proteger. O pai é o grande herói do garoto. E cuidado, se você é esposa, para não enfraquecer o papel do seu marido diante dos seus filhos, porque ele é o herói. Não acabe com o herói. Pelo amor de Deus, não acabe com o herói do seu filho. Você vai influenciar negativamente o futuro do seu filho. Deixe o seu filho admirar o pai dele. Eu sei que você vai dizer: ah, mas eu estou divorciado. Daqui a pouquinho eu chego lá. Mas em hipótese alguma, não destrua o herói do seu filho. Porque assim que o filho vê o pai, o homem, filho menino. Eu vou falar sobre a filha. O que é o provedor? O provedor é aquele que fornece aos filhos um modelo. Porque, gente, qual é o primeiro modelo de homem que o garoto e a garota têm? Na escola? É na rua? Não. É dentro de casa. Então, o primeiro modelo de homem que o garoto tem, que a garota tem dentro de casa, é o pai. E esse será um modelo fundamental na formação
da criança. Vamos examinar o menino. Para o menino, o exemplo do pai, a provisão de afeto do pai, vai ajudá-lo na tarefa de se tornar um adulto capaz, responsável, capaz de casar, capaz de ter filhos, capaz de trabalhar, capaz de respeitar as leis. Quando você, pai, não dá isso aí, quando você foge do casamento, você está dizendo para o seu filho: filho, cai fora de casamento, que não vale a pena não. Depois você não vai reclamar que o teu filho está com 40 anos de idade morando com a mãe. Você sempre falou para ele: olha, cai fora de casamento, fica junto, sai com um monte, fica com um monte. Depois não reclama, porque é isso que você disse a vida inteira e mostrou para ele. Agora, para o menino, o exemplo do pai vai ajudar a garota a escolher futuro pretendente com discernimento, não ser iludida e não entrar em qualquer furada, em qualquer relacionamento, porque ela tem mais de 30 anos. Se o pai funcionou bem para a garota, ela vai dizer: eu quero um cara mais ou menos do nível do meu pai, eu não aceito inferior não. E está certo, porque se o pai não prover isso aí, a garota vai se enfiar em qualquer relação. Ela vai dizer: qualquer um serve. Claro, ela não teve modelo, qualquer um serve. E você sabe que tem muita garota que casa e se frustra porque nunca teve um pai presente. Ela está sempre buscando o pai. Ela tem 10, 5, 20, 40 maridos. Estou exagerando, né? Nem a Liz Taylor teve tanto. Mas ela vai entrando um atrás do outro, porque no fundo ela está procurando o pai, que ela não teve, presente, afetuoso. Então, uma dica aqui: agarre o seu filho, beije o seu filho. Se você tem um filho homem, beije, abraça o seu filho homem. Se você tem filha, abraça e beija, enche de afeto. Proveja isso, porque o pai é o provedor disso. Agora, quando os pais não influenciam isso, a sociedade vai sofrer todo tipo de distúrbio sexual, distúrbio comportamental. Então Paulo, com a sua vida, ele oferecia um modelo confiável de homem para inspirar outros homens, para inspirar outras mulheres e aprenderem a lidar com a vida. Eles olhavam para Paulo e ele é o guia, servia de guia para eles. Então aprenda uma coisa: não delegue sua responsabilidade de provedor aos avós, aos tios, aos professores na igreja. Porque, deixa eu fazer uma crítica, tem muita gente que não faz o que deve, aí leva os filhos para a avó: vó, cuida. Como casa de vó pode ir tudo e como vó lambe 2 vezes a cria, aí leva para a avó e a avó cria. É cômodo, né? Mas vó é vó, mãe é mãe, pai é pai. Não delegue para os professores da escola, porque já está cheio de diabinhos na escola. Por que está cheio de diabinhos na escola? Porque em casa ninguém dá o que precisa, aí vai para a escola. Aí a professora tem a obrigação de fazer o que a mãe não faz, né? Se eu contar para você as histórias cabeludas de escola, de mãe que leva filho e não leva nenhuma troca de roupa, e o filho tem que ficar sujo, cheio de cocô até o final da aula, porque a mãe não está nem aí, se lixa o filho. E aí quando você vai buscar, a mãe vai buscar a criança: por que vocês não trocaram meu filho? Não tinha nada para trocar. E tem escola que tem roupinha substituta, porque a mãe é tão irresponsável que a escola tem que fazer isso. E não delegue essa responsabilidade para a igreja. Pior ainda, né? Tem gente que olha para a igreja tem que educar os meus filhos. Tem nada. A igreja tem que ensinar a Bíblia para o meu filho, porque meu filho não conhece a Bíblia. Ensine você. É você que tem que ensinar a Bíblia.